Olá, seguidores. Vamos aqui para a terceira parte do vídeo classificando high yields. Já peço aqui a sua inscrição porque vou demorar bastante com essa série ainda, tá? Decidi tentar falar de uns três fundos por vídeo para não ter que fazer nada corrido aqui, tá? Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, ó, como já vinha falando outra vez, em vez de pegar aqui apenas do mais arriscado para o menos arriscado, tá falando de muita tranqueira nesse meio do caminho. Vou pegar aqui um pouco de cada lado, tá? Os menos arriscados, um médio risco, médio high yield, né? E depois continuo com os mais arriscados. Ok, começando aqui por um que eu acredito que esteja mais ou menos aqui nessa posição entre os high yields. Aqui no caso seria o terceiro menos arriscado entre os fundos high yield. No caso seria CYCR11, um fundo que talvez vocês já estejam enjoados de me ouvir falando aqui no canal, mas não tinha como deixar ele aqui de fora, né? Aqui é o fundo que eu estou gostando bastante. O fundo ele está entregando muito resultado, tá? Muito resultado mesmo. Não está economizando aqui nos rendimentos, pagando, tem mantido 10,5 centavos agora mesmo com uma inflação muito baixa. Então, esse aqui é o que eu gosto bastante nesse fundo da Cirela. E aqui, agora, aqui sobre o dividend yield, né, por volta dos 1,25. Então, realmente tem coisa que está pagando mais, mas aqui eu vejo bem menos risco do que nos demais fundos. Eu vejo menos risco pelo seguinte, aqui que eu venho dizendo, Cirela, né, o nome Cirela que pesa bastante. Quando eu penso aqui em conhecimento em mercado residencial aqui na região sudeste, Cirela acredito que seja um destaque. Não tem ninguém que vai conhecer melhor isso daqui do que eles. Conhecer, eu falo, as incorporadoras para fazer negócio, as regiões para onde entrar, onde eles fazem negócio, né? Se tem demanda ali, qual o preço lá, se tem demanda. Lembrando que muito do problema que foi enfrentado aqui por fundos como o CACR11 e o RPR11 foi de ter feito negócio com incorporadoras mequetrefes, né? É que a CR11 fez negócio com a Infinita, depois acabou até tendo todo aquele rolo lá de RJ, não sei, autofalência. Que o RPR11 também tem incorporadora falida, incorporadora que estourou o custo de obra, não conseguiu terminar as obras, o fundo teve que assumir isso. Então, aqui em Simpson CR11, o fundo não está imune a esse tipo de coisa, mas imagino que ele tenha muito. é, tem essa menor possibilidade, né, de acabar se metendo com uma incorporadora ruim. Apesar de todos esses pontos positivos aqui do fundo, ainda configura, acho que ele ainda se configura como fundo high yield pela sua alta exposição a risco de obra, né? Temos vários ativos aqui residenciais, aqui ó, tipo obra, ou seja, financiamento de obra. E aqui um recado para você que não gosta desse tipo de ativo residencial, de financiamento de obra, presta atenção, tá? Porque a tendência é os novos fundos terem muito dessa característica aqui, os fundos acabarem ficando muito parecidos com o CYCR11 depois daquela resolução do CMN. O Conselho Monetário Nacional fez aquela determinação limitando bastante os CRIs, de forma que esse ativo incentivado, CRIs, né, sejam utilizados realmente para eh, cuidar aqui das obras, né? Foi. Então, prepare-se para ver mais fundos parecidos com o CYCR11. Então, deixa eu colocar ele aqui como terceiro menos arriscado. Agora sim, voltando aqui para na sequência dos mais arriscados, acredito que a gente tenha Kivo 11, o fundo high yield da Quilima. Então, começando aqui pelo yield. Yield Kivo 11. Kivo 11, esse último dividend yield está inflado, tá? Foi por conta daquela coisa de agosto, acabou jogando para setembro. Tô gravando aqui no final de outubro. Vocês devem estar vendo aqui em novembro para quem é, é da área gratuita. Mas enfim, aqui o rendimento para Kivo 11, que eu estimo mais ou menos na maioria dos meses,
seja por volta dos 90 centavos. Então, nesses percentuais aqui de R$ 61, daria por volta de 1,47, quase 1,50% ao mês. Então, realmente um dividend yield bem expressivo, né? Até um dividend yield superior a algum dos fundos aqui, como HBT11. Então, agora sobre o perfil de risco em Kivo 11. Kivo 11, aqui o problema de Kivo 11 é o seguinte, tá? O gestor acertou em alguns pontos, mas errou em outros. A gestão ela acertou ao construir uma carteira diversificada, é que a gestão realmente acertou nesse ponto, né? Porque fundo high yield e concentração não combinam nem um pouco, né? No caso, quem investe em ACR11 sabe muito bem desse ponto aqui de concentração, né? Então aqui realmente um ponto que o fundo ele manda bem ao ficar aqui na sua carteira de ativos. Isso aqui é um ponto bem positivo. Agora aqui, o do fundo é que ele errou em muitas das compras que ele fez, né? O ativo ele teve vários probleminhas aqui ao longo aqui do tempo, né? Teve esse CR Eco que deu problema, teve que mais aqui, teve que mais, teve aquele CRI lá da Starbucks. Se mudaram aqui esse layout, estou acostumado com ele ainda não. Teve aqui o CRI Olimpo também deu problema, teve CRI Arquiplan, mas todos com uma baixa exposição, né? Também teve aqui outros, GVI, OP Resorts, que é lá do Gramado Parks, rolezeiro também. Não está marcado como inadimplente, mas aqui só está pagando talvez apenas juros. Então, enfim, esse Brás Park aqui, eu tenho ouvido falar mal dele também. Enfim, tem vários aqui ativos que acabaram dando dor de cabeça. Então, que parece que eles não foram tão criteriosos assim na seleção dos ativos. No entanto, ele é negociado com bastante desconto, tá? Negociado aqui com desconto de 29%, sendo que se for somar isso daqui tudo, dá um valor muito menor, tá? Aqui, se eu tivesse com a minha planilha de precificação papel aberta, daria para mostrar para você essa soma dos CRIs com problema. Foi um trabalho que eu fiz aí, um book de problemas. Quem tem acesso à precificação papel tem esse compilado. Deveria estar aberto aqui. Lembrando que isso aqui é um benefício para os assinantes nível Master. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre Kivo 11. Kivo 11, lembrar que também é um fundo majoritariamente PCA, então deve seguir sofrendo durante mais um tempo ainda, tá? Deve seguir aqui. Talvez o rendimento deve apresentar uma queda, provavelmente vocês vão estar observando uma queda bem forte aqui no mês de outubro, que vai pegar em cheio a deflação, mas o último rendimento que vocês vão estar observando não é o rendimento, não é o rendimento normal dele não, tá? O valor dele, rendimento, aqui seja entre os portos 90 centavos. Ok, agora vindo aqui para um fundo high yield de risco, que é mais ou menos no meio do caminho. Falar de Fito 11. Esse daqui é o antigo NCHB11. Ok, aqui diz que ele entre mais ou menos aqui, tá? Um pouco de menos risco do que a LZC. Então, primeira coisa, mostrar para vocês o yield dele, né? Fito 11, Fito 11 pagando 10 centavos, está entregando 1,25% ao mês. Então, nem é um dividend yield assim tão maravilhoso assim, né? Mas isso que a gente tem bem menos risco do que em outros fundos. Agora aqui alguns motivos de enxergar menos risco. Primeiro é um fundo que segue bem certinho aqui aquela questão do, do regime caixa, né? Então ele não tem lucro contábil, algo que é muito positivo. Também não fica fazendo essas brincadeirinhas de girar CRI para destravar a correção monetária. Aqui não, ele realmente distribui o que realmente teve
de recebimento dos CRIs. Daqui tem o seu lado positivo, né, mais conservador. O lado negativo é que quando a gente tem uma inflação mais alta, o fundo geralmente tem uma maior dificuldade em repassar essa inflação para o rendimento. Ah, ok, fazendo aqui algumas considerações de risco. Olha, aqui a gente tem uma inadimplência, esse CRI Manhattan. Vocês podem ver que acho uma exposição até que bem elevada, quase 10%. Está aqui até marcado inadimplente. Esse Manhattan aqui com quase 8% do PL. Apesar de ser aqui tem inadimplente, esse daqui não me parece ser um caso que consegue ser solucionado, tá? Não me parece ser um caso que vai ser tão problemático assim. Ele está inadimplente há vários meses. No entanto, aqui o ativo ele tem garantias, várias garantias. Inclusive, eles estão fazendo aqui uma negociação para a permuta aqui com a direcional, aquela empresa listada em bolsa. Então aqui talvez isso aqui gere alguma receita aqui pelo CRI, ele volte a ficar adimplente. Então aqui seria um ponto bem positivo, porque aqui ele representa 0,07 centavos por cota aqui mensalmente. Então, o fundo aqui ele teria condições de pagar uns 11 centavos, quase uns centavos, caso aconteça essa recuperação, né? Considerando centavos, daria quase 1,37% ao mês. Então, tem esse caso aqui que já está se arrastando há alguns meses, mas tem solução. Aqui é basicamente o problema que teve aqui foi que as vendas acabaram travando e o incorporador ele não quis reduzir o preço das unidades para continuar vendendo e fazer quitação dos ativos, né? Então, com relação ao restante da carteira, aqui uma estratégia que eles utilizam, que eu gosto bastante, é que eles têm loteamento, que é um segmento que muita gente tem um receio, acho que é muito arriscado. No entanto, aqui eles compram majoritariamente loteamentos maduros, ou seja, são loteamentos já concluídos, ou seja, sem risco de obra, já vendidos, ou seja, basicamente um desconto de carteira. Ou seja, todo mês que vai estar recebendo pagamento aqui dessas vendas, né? E eles vão cair aqui na conta e vão pagando. Realmente é bem menos risco. Então, acho que foi isso aqui. Por esse vídeo é isso. Peça seu like, se inscreva aqui no canal para ver que as próximas partes ainda tem vários fundos para comentar. E lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.